Bom dia, chefia, tudo bem? Passando para vocês aí os procedimentos certinho para que a gente possa fazer o lançamento de atividades dentro do Paxto, tá? Então nós vamos entrar lá dentro da parte do Paxto, é na área do Paxto administrativo, né, o ADM Paxto. Então aqui vocês vão colocar o usuário de vocês, né, com a senha de vocês, fazer o login, tá? Ao entrar ali, podem fechar se aparecer alguma tela diferente em si. Nós temos duas formas de colocar a agenda, né? E de lançar atividades. Uma seria através da parte de agenda e atividades variáveis especiais, que é quando nós vamos fazer atividades externas, né? Então nós vamos estar fazendo esse procedimento, como foi lançado lá o acampamento técnico da patrulha, atividade do Morro do Quininho e assim por diante. São atividades externas à sede, ou que porventura sejam internas na sede, mas que tenha que ter um efeito externo em função do tipo de atividade, né, que vai acontecer, para o cumprimento de alguma necessidade, como exemplo do multicom, Muteco e assim por diante, tá? Então ali vai lançar nova atividade. Dentro da nova atividade vai se dar o nome, local, se for o caso, o link do mapa, o tipo de atividade que vai acontecer, se é um acampamento, se é arrecadação de donativo, enfim. Aqui tem uma série de tipos de atividade, né, que seria tipo de atividade principal. O início, o fim, né, o tipo de transporte, se for o caso, data de saída, hora de saída, locais, né, e o custo da atividade individualmente, se for o caso. Quem vai ser o coordenador dessa atividade? Então é só clicar na lupinha aqui, vai aparecer a relação de todos os chefes. Dentro dessa relação de chefias aqui, selecionar quem que vai ser o chefe responsável por essa atividade, né? Então vamos dar um exemplo aqui, suponhamos que seja, sei lá, chefe Fabiana aqui, tá? Ela vem, selecionou, já vem direto para cá, clica em selecionar, vai estar ali. Quem são os outros chefes que vão estar acompanhando, né? Então aqui seleciona daí quantos chefes for necessário, quais são os chefes que vão estar acompanhando e assim por diante. Marcou eles, dá um selecionar. E o tipo de agenda. Aqui pode-se colocar um resumo da programação, né, onde o texto acaba sendo livre, né? É um resumo básico ali, tá, dessa atividade. E o principal que é clicar em agenda aqui. Bom, se nós clicarmos em agenda sem salvar a, a atividade, ele não vai permitir. Então, vamos dar um exemplo prático aqui, né? Vamos colocar como teste, vamos colocar um tipo acampamento, vamos colocar o início como se fosse amanhã dia 6, o finalização dia 6 também, tipo de transporte desnecessário, horário de saída, enfim, desnecessário nesse momento, tá? E quem vai ser as participantes? Sessão, equipe e participantes. Nós podemos escolher uma dessas três opções. Se eu quero lançar uma sessão inteira, eu venho aqui e vou lançar lá, por exemplo, a Alcateia Amigas de Cotique. Selecionei, ok, já vai trazer toda a Alcateia, todos os juvenis que estão devidamente já inscritos, registrados, tá? Fotos de atividade e fotos dos participantes, ela é colocada posteriormente à atividade, depois que acontece, vence aqui, né? Tem que excluir os juvenis, né, que não tiveram presente, ou a chefia que porventura também não teve presente, exclui-se os juvenis, já aproveita, inclui as fotos e tudo mais e atualiza. Mas inicialmente o registro da atividade em si. Deu um confirmar, aguardar um pouquinho, ele vai aparecer uma caixinha de diálogo aqui informando que a atividade foi salva, né? Salvo com sucesso, deu um ok, tá? A atividade já está salva. Aí sim eu posso vir aqui em agenda e lançar a agenda de atividade. Então ele vai trazer para nós aqui a agenda de atividade, a data, aí vai qual que seria a hora inicial, né? Então vamos supor que seja às 14 horas, o encerramento às 17 horas, né? Adicionar o hasteamento, quantos minutos, né, vai ser necessário, adicionar intervalo, adicionar outra atividade, né? Então nós vamos vir aqui 10 minutos, por exemplo, de hasteamento. Outra atividade, nós precisamos colocar o tempo aqui, né? Então, eu vou colocar aqui mais 10 minutos de outra atividade.
Outra atividade é a única que permite alterar o nome. Por exemplo, se eu clicar em hasteamento aqui, ó, ele não permite alteração. Outra atividade, ele já permite que eu coloque o tipo de atividade que vai ser, onde normalmente nós colocamos aqui o tipo de atividade, quem vai ser o chefe responsável, né, chefe tal. Basicamente só para a gente ter uma noção de quem que está. E aqui o tempo vai sempre somando para nós, tá? Aqui na lateral que tem a questão de consultas, né, de sugestões de atividade. Então, por exemplo, eu quero do ramo Lobinho, eu quero na área intelectual, espiritual e física, né? Eu vou dar um procurar, ele vai me dar aqui embaixo diversas sugestões de atividades, onde vocês podem estar olhando a atividade, selecionando e, por exemplo, pega a Bega Gnomo, clicou em cima dele, ele dá aqui toda a forma que vai acontecer, o que precisa de material, que nesse caso aqui não precisa nenhum de material, e a forma que acontece, tá? É, Achou interessante, né? Volta aqui em consulta, né? Você tem a opção aqui em cima, consulta. Se você clicar no mais aqui, ó, ele já joga automaticamente lá para a agenda. E assim nós vamos montando a agenda, tá? Por final, depois de montado a agenda, confirmar dados da agenda, ele vai dar a agenda salva com sucesso. Aí pode fechar aqui, a agenda já vai estar lançada, tá? Isso é a forma de lançar uma atividade externa, tá ok? Nas atividades internas, eu vou aqui só excluir esse teste aqui, atualizando, vou excluir esse teste aqui que nós fizemos para que ele não fique aparecendo aqui, tá? Então, nós já temos aqui a exclusão dessa atividade. Atividade excluída com sucesso, ok. Já estamos com tudo certinho aqui, tá? Aí, para lançar atividades internas, tá? Nós vemos aqui em sessões. Então, vamos aqui, por exemplo, ao Alcateia, vai lançar atividade de sábado. Entra aqui, Alcateia Amigos de Cotique. Aí vai ter que vir aqui e marcar quais são os dias de atividade. Então, por exemplo, no dia 6, marcou que é no dia 6, dá só um confirmar aqui, tá? Deu um confirmar, tá marcado dia 6, vai vir aqui, ó, atividades na sede e frequência. Ele vai trazer para vocês aqui nessa tela, tá, o dia da atividade. Então, por exemplo, dia 6/8. Aqui se lança a agenda, tá? Quando for o caso, vem aqui ó, no dia 9/7, pode ver que já tem o desenho de uma agenda aqui, então ela já foi lançada. No dia 6/8 agora, clicou na questão aqui no mais, tá? Ele vai carregar para nós aqui a parte de agenda. Essa agenda que ele traz é exatamente igual à mesma agenda que lança para atividades externas, tá? Então, o procedimento aqui é exatamente o mesmo, tá? Se quiser sugestões de atividades, só selecionar aqui o ramo e assim por diante, né? Os filtros que quiser aqui, ele vai estar adicionando, sem problema nenhum. Lançar aqui, né, conferiu a data, hora inicial, hora final, tempos de hasteamento, tempo de outras atividades, intervalo, se for o caso, o arriamento, que seria o último ali, e ele vai montando esta agenda aqui, tá? Então, lançamos lá, às 14 horas até às 17 horas, o hasteamento, por exemplo, 10 minutos, então coloquei ali, eu vou dar um intervalo de 5 minutos para poder trocar de uniforme, eu vou lançar uma outra atividade de 30 minutos, né? Que tipo de atividade que vai ser, se for o caso, né? Então vamos lançar lá, atividade teste, chefe tal, né, responsável por aquela atividade. Interessante, às vezes, marcar também o tipo de competência que ela cumpre. Então, por exemplo, lá no ramo Lobinho, vamos supor que seja um S3 na vida que ele cumpre, né? Esse tipo de atividade e assim por diante, tá? Isso é a parte de agenda, aqui vocês não precisam escrever toda a atividade, não, tá? Ele vai lançar e escrever a atividade quando já tiver essa sugestão aqui, se for o caso, certo? Depois de fazer isso, confirma os dados da agenda, né? Agenda salva com sucesso. Aí vocês podem vir aqui, no caso aqui também eu não lancei o arriamento, então vamos dizer que o arriamento também seja 10 minutos, né? Já lançou o arriamento para nós lá, dei um confirmar dados da agenda, autorizou. Aí nós vamos ver aqui, ó, imprimir agenda mais atividades. Ele gera o PDF, onde nós podemos salvar esse arquivo de PDF ali para ser enviado depois ali para a diretoria e para os demais chefes. Aqui então nós temos o lançamento das atividades, certo? Depois que ela está salva e tudo certinho, pode fechar ela
pode ver que ela já mudou aqui, certo? Já apareceu como agenda, aí é só dar um confirmar aqui se for o caso, se tiver alguma informação que queira colocar aqui também pode ser colocado, não tem problema nenhum. E aqui a parte de baixo é a parte de presença dos juvenis, tá? Que nós podemos observar aqui, nesse caso aqui, ó, até dia 2/4, não, só no dia 2/4 foi lançado presença aqui, né? Por exemplo, 2/4, ó, os outros dias estão tudo sem as presenças que não foram lançadas aqui. É importante que todos os ramos lancem essas presenças aqui, tá? Isso é bacana, bem, bastante importante, sim. Feito isso, né? Dá um confirmar, ele aqui, salvo com sucesso, e ele já está lançado dentro do sistema, tá? As presenças, é claro, elas são lançadas depois, no pós-atividade, tá? É um pós que nós temos que pegar e fazer ali. Tá certo? A princípio, esse é o formato e a maneira de se lançar as atividades. Qualquer dúvida, estamos à disposição.